Nós teremos hoje, aqui neste Senado, a votação do Acordo Mercosul-União Europeia, bem como o lançamento pelo Congresso da Frente Parlamentar União Europeia-Mercosul, um importante instrumento legislativo de diálogo, especialmente no contexto da assinatura do acordo entre os blocos. Um acordo que foi destravado após décadas de negociação, destravado pela diplomacia, pelo debate político elevado e que vai integrar um mercado de 700 milhões de habitantes, com 1/4 do PIB mundial, e promover um fluxo de comércio de cerca de 100 bilhões de dólares. E esse acordo saiu fundamentalmente pelo empenho e pela liderança do presidente Lula, que se dedicou com muito vigor para que esse tratado estratégico para os dois blocos fosse firmado. Quero ressaltar esse esforço diplomático privilegiado, essa negociação de alto nível que a União Europeia e o Mercosul empreenderam para fazer um contraponto à insensatez de uma nova guerra. Essa iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, que reagiu aos ataques. E o saldo disso agora são centenas de civis inocentes mortos pelos dois lados. A escalada do conflito, como disse o ex-chanceler Celso Amorim, hoje assessor especial da presidência da República, pode levar o mundo ao pior. Não se trata de uma disputa regional qualquer. Trata-se de uma tensão que envolve potências militares, capacidades nucleares, interesses geopolíticos estratégicos e, sobretudo, vidas humanas, milhões delas. Quando as maiores forças militares do planeta se aproximam de um confronto direto, o mundo inteiro entra em estado de alerta. Não há neutralidade possível diante da ameaça de uma guerra de grandes proporções. Estamos diante de um dilema civilizatório: destruição ou construção. A história do século XX nos ensinou, a um custo humano incalculável, o que significa permitir que escaladas militares substituam o diálogo. Foram 2 guerras mundiais, Hiroshima e Nagasaki, a Guerra Fria, crises de mísseis, conflitos por procuração. Em todas essas ocasiões, a humanidade esteve à beira do abismo. E em todas elas, o que impediu o pior não foi a força bruta, foi a diplomacia, foi o equilíbrio, foi a contenção, foi a coragem política de escolher a negociação quando os tambores da guerra soavam mais alto. Hoje, novamente, o risco nuclear não é uma abstração retórica. Ele é uma possibilidade concreta, uma escalada envolvendo Israel, potência nuclear não declarada, e o Irã, cuja questão nuclear é objeto permanente de tensão internacional, pode, portanto, desencadear efeitos imprevisíveis. A proliferação nuclear, o colapso de regimes de não proliferação, o envolvimento de outras potências regionais e globais, tudo isso compõe um cenário de instabilidade sistêmica. Não se trata apenas de um conflito entre estados, trata-se de uma ameaça à ordem internacional, à segurança energética, ao abastecimento de alimentos, ao comércio global, à estabilidade financeira e, sobretudo, à paz. O Brasil tem posição clara. Nosso país, historicamente,
construiu sua política externa sobre pilares sólidos: o respeito ao direito internacional, a solução pacífica de controvérsias, o multilateralismo, a autodeterminação dos povos e a defesa da paz. Esses princípios não são retórica, são cláusulas pétreas da nossa Constituição. O Partido dos Trabalhadores, ao longo de sua trajetória, reafirmou de maneira inequívoca este compromisso. Defender a paz não é ser ingênuo. Defender o diálogo não é ser omisso. Defender o multilateralismo não é abdicar da soberania. Ao contrário, é compreender que no mundo interdependente em que vivemos, a segurança coletiva é o único caminho racional. Fortalecer a Organização das Nações Unidas e o seu Conselho de Segurança é uma necessidade histórica. A ONU não é perfeita. O Conselho de Segurança é frequentemente paralisado por vetos e disputas de poder. Mas enfraquecê-lo não nos levará a uma ordem mais justa, nos levará ao caos. Quando as instituições multilaterais perdem autoridade, a lei do mais forte tende a prevalecer. E essa nunca foi nem será a posição do Brasil. Nosso país investe em construção. O recente acordo entre Mercosul e União Europeia simboliza uma aposta no comércio, na cooperação, na integração. Ele representa confiança na economia como ponte e não como arma. Guerras destroem cadeias produtivas, encarecem alimentos, elevam preços de energia, ampliam desigualdades, matam inocentes. Países do sul global, como o Brasil, sofrem impactos diretos em suas economias, em seus programas sociais, em sua estabilidade interna. Não há guerra distante quando o petróleo sobe, quando o comércio retrai, quando os mercados entram em pânico. Nós repudiamos a normalização da violência como instrumento político, nem a banalização da morte e do assassinato, como acontece nessa guerra. Se aceitarmos que a força substitua a negociação, abriremos um precedente perigoso para todas as nações do mundo. A paz deixa de ser regra e passa a ser exceção. O Brasil permanecerá firme na defesa da paz, do direito internacional, do fortalecimento da ONU e dos mecanismos de governança global. Não há história verdadeira sobre ruínas. Não há prosperidade possível em um mundo em chamas. Entre destruição e construção, o Brasil escolhe construir. Muito obrigado a todos e a todas. Senhor senador Humberto Costa, Vossa Excelência faz um pronunciamento aqui que, obviamente, é um pronunciamento que está na ordem do dia de toda a humanidade, em função exatamente desse momento, com essa escalada de violência que nós vivemos hoje, assistindo de forma temerária, né, esses acontecimentos, onde os Estados Unidos, Israel, contra o Irã, questões políticas, questões, obviamente, soberbamente já divulgadas aí pelos órgãos de comunicação, a imprensa inteira, a imprensa independente do lado a que, na verdade, esteja inclinado. Nós percebemos que a preocupação de Vossa Excelência é em função de uma ameaça de uma guerra que pode ter consequências inimagináveis. Nós vivemos o pesadelo diário, né, desse temor, né? Todos os países, absolutamente todos os países,
e, obviamente, sentimos uma tristeza imensurável ao ver que fatos como a morte de mais de 150 jovens aconteceu de uma forma brutal, que nada tinha a ver com a ganância e o interesse dos homens. E, infelizmente, tiveram as suas vidas ceifadas em função exatamente de uma guerra fratricida que não constrói nada para a humanidade. Aliás, destrói a esperança do ser humano. Portanto, tenho certeza que esse pronunciamento de Vossa Excelência vai na linha do que qualquer pessoa normal, qualquer cidadão do mundo, ele entende como um grito de alerta, e onde a diplomacia, seja ela diplomacia de governo, de Estado, ou a diplomacia parlamentar, é o melhor caminho para resolver essas crises que